No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os novos caminhos da desoneração da folha salarial. Antes da manifestação do STF sobre o pedido da Advocacia Geral da União, a AGU, para suspensão por 90 dias da liminar que barra a desoneração da folha salarial, o ministro Cristiano Zanin encaminhou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, questionamento se será possível o Legislativo aprovar dentro de 2 meses o projeto de lei que redefine o benefício fiscal para as empresas de 17 setores da economia e também para os municípios. Segundo o Cristiano Zanin, a manifestação deve ser feita no prazo legal, que costuma ser de 5 dias. Simultânea à resposta a ser dada pelo Senado, a expectativa das empresas é que o ministro suspenda a liminar que derrubou a desoneração da folha salarial até a próxima segunda-feira, data do pagamento da contribuição patronal. Jornalista Beto Almeida, é mais um capítulo sobre a desoneração da folha salarial, ou seja, sobre a redução da contribuição previdenciária de empresas e municípios para o INSS. Mas um capítulo que já está finalizando essa longa novela, porque temos fatos novos com o acordo entre lideranças empresariais, congressistas e governo sobre a votação de um projeto de lei que redefine as regras da desoneração fiscal. E nessa agenda houve ainda mais avanço nas últimas 24 horas com um acordo entre governo e Congresso Nacional para os municípios serem também contemplados com a desoneração da folha salarial. Ou seja, a sexta-feira é de um bom café da manhã para os prefeitos de mais de 4 mil cidades brasileiras e, no caso do Ceará, de 179 municípios. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Então, bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, a preocupação dos parlamentares, principalmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tomou para si essa bandeira, né, dos prefeitos, era evitar que os municípios, Luzenor, voltassem a pagar os 20% de impostos da Previdência sobre a folha salarial a partir da próxima segunda-feira, dia 20. É o prazo que eles teriam que voltar a contribuir, não com 8%, mas com 20%, que foi a determinação do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Houve essa reunião ontem à noite. Na reunião estavam representantes, lógico, do Congresso Nacional e do próprio governo, inclusive do ministro Fernando Haddad, e o acordo fechado é esse. Os municípios ganharam a queda de braço e eles vão ser incluídos, inclusive, dentro do mesmo projeto do senador Efraim Moraes, que já trata desse assunto num projeto que ele deu entrada esta semana, mas ainda não incluía os municípios. Essa era a preocupação. Que nós abordamos, assunto que nós abordamos nessa quinta-feira, quando falávamos sobre esse projeto de lei que trata sobre a desoneração para as empresas, e no nosso comentário a gente falava que, ora, para que tanta burocracia? Já inclui uma emenda nesse projeto de lei e contempla também os municípios. Então, esse foi o caminho do consenso. E nesse caso, os municípios passam ou mantêm a contribuição em 2024 de 8% sobre a folha salarial para o INSS. E em 2025, como fica essa história? Aí fica aquela graduação, né, Luzenor? Em 2025, um reajuste em torno de 5%. 2026, 10%. 2027, 15%, aí em 2028 retoma aqueles 20%, ou seja, a partir do mesmo processo. Você fala reajuste, mas na realidade são alíquotas, né? Alíquotas, as alíquotas aumentam. Alíquotas de 5% em 2025. Exatamente, 10% de alíquotas, aumento de alíquotas em 2026, não é que as alíquotas vão baixar para 5%, elas vão, entendeu, Luzenor? Elas vão, na realidade, assim, ter um reajuste apenas de 5%, aí depois 10% sobre as alíquotas, 15% e 20%, para voltar ao mesmo patamar que está hoje. Porque, na realidade, se você voltar a história todinha, é os 5% que você aplica. Aí o que ocorre nesse processo agora, Luzenor? O governo se comprometeu em encaminhar uma petição para o Senado
comunicando que o mesmo acordo que valeu para as empresas, os 17 setores do setor privado, também passa a valer para os municípios. É aí que vem o pedido de informação dado pelo Zanin, esse prazo, porque ele quer saber, ok, o acordo vai ficar fechado? Vai, mas qual é o tempo que vocês têm para aprovar isso? Porque ele deu esse prazo de 60 dias, o Zanin, para que o Congresso Nacional aprove esse projeto de lei. E aí sim, o governo vai ter que encaminhar essa petição para o Senado, mas só que naturalmente, para o Supremo, perdão. Apenas pedidos, movimentos que mostram o que para alguns é o teatro da política, né? É o cenário da política. Esses movimentos naturalmente surgem, mas no bojo de acordos já pré-estabelecidos. Ou seja, o Congresso Nacional tem interesse para correr com a aprovação desse projeto de lei, porque já na próxima semana o Senado abre o debate e vai aprovar em regime de urgência esse texto, até mesmo para dar como presente aos prefeitos que estarão em peso na próxima semana em Brasília, em mais uma marcha, né, municipalista. Então, nós temos aí todo esse movimento e teremos sim a aprovação sem contratempos. Agora, o Carlos Alberto, nosso repórter, diz o seguinte, Beto Almeida, o Beto Almeida, Luziano, sempre chama Efraim Filho, é Efraim Moraes Filho, que é senador, né? Lá Efraim, pelo estado da Paraíba. É o Efraim Filho, né? Ele é conhecido como Efraim Filho. Efraim Filho, exato. O pai, não, se você chamar só o Moraes, aí pode criar uma certa confusão. Mas olha só, Luziano, os prefeitos que vão a Brasília agora, exatamente nessa nova marcha, eles já vão chegar lá bastante aliviados, porque nessa reunião de ontem não foi tratado apenas disso. Teve outras demandas dos municipalistas que também foram atendidas. Você sabe qual? A questão do parcelamento das dívidas previdenciárias. Sim, isso foi tratado porque é um problema constante na vida dos prefeitos, inclusive com a redução do índice de juros e a limitação do pagamento da parcela da receita corrente líquida de cada município. Isso implica dizer o seguinte, que os municípios terão alívio fiscal, sim, porque uma vez que eles reduzem essa questão do parcelamento e da aplicação das receitas correntes líquidas, é mais dinheiro que sobra para fazer investimento dos municípios. Aos nossos ouvintes internautas que nos acompanham atentamente, ficam de olho nessa agenda política, o que o jornalista Beto Almeida acaba de dizer é que no caso do Ceará, por exemplo, 179 municípios terão em 2024 mais de R$500 bilhão, mais de 500 milhões de reais para serem aplicados em obras, ações e projetos que beneficiem a comunidade. Os prefeitos alegam que com essa alíquota previdenciária de 20% era impossível se ampliar investimentos. Conseguiram, ganharam essa queda de braço com o governo federal e pela estimativa da Confederação Nacional de Municípios, CNM, em 2024, os prefeitos do Ceará, ou seja, as prefeituras de 179 municípios, deixarão de recolher para o INSS pelo menos 550 milhões de reais. Nessa lista não entram apenas 5 cidades do Ceará: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte. Nos demais municípios, os cofres estão recheados com 500 milhões de reais a mais. E que é outra boa notícia, Luziano? Para quem? Para os ouvintes, para os internados ou para os gestores municipais? Gestores municipais. É que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também informou que nessa reunião de ontem conseguiu a garantia do governo o seguinte: o governo acatou aquela reivindicação dos prefeitos de um novo regime de pagamento dos precatórios. Os precatórios são aquelas dívidas, né, judiciais. Aí é ruim para quem tem dinheiro a receber. Não, dizendo isso vai ser bom, vai ser bom. Os municípios, aqui no caso, é um novo regime de pagamento de precatórios, que eles querem dizer é o seguinte, da União. Hoje, qual é o problema que existe? É que esses precatórios acabam demorando muito a serem pagos. Mesmo quando... Você sabe que precatórios são dívidas que a União tem, já foram reconhecidas em última instância, mas a liberação dessa verba demora muito para chegar nos cofres municipais. E agora, qual foi a decisão? Não, a decisão é que o governo agora se comprometeu em agilizar a liberação dessas emendas, aliás, dos valores de precatório, das dívidas.